E o Alexandre, que é um dos fomentadores e teve a ideia de criar o EPROCE, né, está aqui hoje para compartilhar as ideias desse movimento. Alexandre, fala aí um pouquinho de você, da sua história, e como é que o EPROCE começou? O EPROCE é um movimento. Era um movimento que a gente captou o sentimento individualizado dos produtores rurais. Quando a gente faz uma retrospectiva, o processo de industrialização do Brasil iniciou em 1930, com Getúlio Vargas, e ele implantou uma ditadura que durou 15 anos. E mais adiante, na década de 50, com Juscelino Kubitschek. Então, essa industrialização, ele forçou de maneira artificial a uma migração da economia, saindo da zona rural para a zona urbana. A industrialização ela foi muito concentrada. Então, as melhores mentes, os produtores rurais, onde a economia imperava, eles botaram seus filhos para estudar nas grandes cidades e lá a grande maioria ficou. Passou uma imagem de que os melhores iriam para as cidades. E aí nós tivemos um lapso de tempo em que não houve uma continuidade. O que é que o EPROCE busca? Resgatar isso. A economia virou, ela inverteu, ela está voltando para o interior. Como o seu Cristiano Maia fala muito bem, que ele se refere ao camarão, então vamos parafrasear, ele diz que o camarão subiu o leito do rio. Então, utiliza as palavras dele. A economia subiu o leito do rio. Ela está voltando para o interior. Mas a gente precisa se organizar e desenvolver novamente o que nossos antepassados tinham, que era uma cultura, uma mentalidade proativa e de união. Alexandre, você, produtor rural, sertanejo raiz, gestor, muito experiente, como é que foi? O que é que te tocou para que você criasse um movimento de união quando você viu, ok, tem uma lacuna aqui, alguém precisa ocupar esse espaço? O que foi que te motivou? O que mexeu comigo foi uma situação pessoal, onde no ano de 2010 a minha propriedade foi desapropriada para a refinaria e o valor foi imoral, ficou abaixo do que foi dito que seria o preço simbólico. E eu vi muitos proprietários saindo das suas terras sem receber o correto e eu me senti mudo e isolado, não tinha para quem recorrer. Então, ali eu vivenciei a importância de estar unido. Quando, em 2009, 2010, a gente conversando com os produtores rurais, o Amilcar Silveira levantava também essa ideia, e como ele tem uma boa rede de relacionamento, a gente teve a primeira reunião em janeiro de 2019. Algo em torno de 17 produtores rurais, 18, 17, 18. E a gente percebeu que era o mesmo sentimento. Então, a gente viu a necessidade, a gente tinha que ter uma vivência para exercitar o cooperativismo. Então, foi chegando voluntariamente mais e mais produtores, como o Diego falou agora, chegou no terceiro, não foi, Diego? E veio para somar e está ganhando força. O programa de hoje, o seu programa, é EPROCE. O EPROCE é um movimento em ação. E, Rodrigo, como é que você entrou dentro do movimento? Assim, o que é que te motivou? Eu circulo em vários produtores rurais, né? Porque como eu trabalho também, né, com a representação comercial no agronegócio, eu conheço produtores de ovino caprino, de bovino, então de equino, então eu circulo muito. E também na época que nós fundamos a Câmara Setorial de Equinocultura, nas reuniões de equinocultura, eu via os problemas. E quando eu visitava alguns produtores de ovino, era o mesmo problema. E quando visitava de bovino, era o mesmo problema. E cada um estava brigando separadamente. Então, assim, não tinha força. Eles estavam brigando lá sozinhos, isolados, eles estavam ali também. Então, aí a gente, nesse movimento, se você pegar o EPROCE, tem gente de aves, tem de bovino, tem todo o segmento, tem de frutas, porque a gente precisa brigar com as suas... lutar, né? Não é nem brigar. Com a concessionária de energia elétrica. Aí se une, né, todo mundo, porque é o problema geral. A gente precisa lutar com a segurança rural. É todo mundo que passa. Então, assim, a gente está unindo as forças de todo mundo. Não é só o Rodrigo sozinho, não. Não é só o segmento de equinocultura, não é só o de bovinocultura. É o agronegócio em geral. Então, a gente tem que ter a força de todo mundo ter a mesma dor. Que tipo, a dor que o Alexandre Fontelli sentiu lá no passado pode ser a minha amanhã, pode ser a do João amanhã, pode ser a do Zezinho. E a gente tem que estar unido para quê? Para quando acontecer isso, a gente unir forças, articular e conseguir não deixar acontecer isso. Para o produtor rural não estar desamparado.
Então, como vocês têm circulado em vários segmentos, vocês já devem ter um mapeamento sobre as dores generalizadas. Quais são os desafios atuais do agro cearense? O grande desafio é a gente reunir para unir, a gente desmistificar que o sertanejo ele é individualista, ele não consegue pensar de maneira coletiva, o que é uma inverdade. Quando a gente olha para o passado, os nossos antepassados se uniam. Agora, como eu falei, quando a economia migrou, ficou com essa falácia de que a gente não se une. E, completando o que o Rodrigo falou, e você tinha me perguntado, nós fomos continuamente massacrados. Nós alimentamos a população na cidade. E a população na cidade, o que eu chamo do citadino não é aquele que vive na cidade, é aquele com os costumes da cidade. De tanto falarem, uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Então, de tanto falarem que o agro era nocivo, que o agro poluía, as pessoas acreditaram e esqueceram que o agro alimenta as pessoas. E depois os governos, em 2010, também o governo federal, ele criou, editou uma nomenclatura também fantasiosa da agricultura familiar. A agricultura familiar, tecnicamente familiar, é quando a família detém a propriedade. Uma empresa familiar, ela pode ser multinacional. Multinacional é para quem vende para qualquer país. Então, a agricultura familiar é aquela que a propriedade pertence a uma família. Mas eles criaram um apelido bonito, um eufemismo, para a agricultura de subsistência. E isso daí dá um falso conforto, porque você está produzindo só para sobreviver. E, do outro lado, o agronegócio. E as pessoas passaram a antipatizar. O agronegócio é uma nomenclatura em que traduz uma nomenclatura em inglês, o agrobusiness. E o agronegócio envolve tanto a atividade primária, seja da agricultura, seja da pecuária, como restaurante na cidade, como hotel, como bar, como supermercado.